Boa noite a você que está nos acompanhando. Boa noite a todos vocês que estão construindo aí com a gente esse diálogo. E é muito importante que nós hoje possamos fazer parte dessa construção e dessa reunificação do processo político, porque parece que a ficha finalmente começou a cair para a sociedade brasileira. Eu tenho falado desde o início desse processo de que nós íamos nos surpreender enquanto sociedade com relação à Lava Jato. No meu ponto de vista, a Lava Jato nunca quis combater a corrupção. Ela quis combater um governo. Isso, cada dia que passa, está mais claro. Eu acho muito curioso a Lava Jato porque durante muitos anos, 4, 5 anos, ela criou um processo óbvio de relação ideológica. Porque, veja, o combate à corrupção é fundamental. Não existe possibilidade de alguém, em sã consciência, dizer que o combate à corrupção não é uma coisa importante para a sociedade. Em qualquer sociedade que ela queira se dizer desenvolvida, a primeira de todas as questões que ela precisa resolver é a sua ética. Ou seja, uma sociedade sem ética é uma sociedade subdesenvolvida sempre. E quando essa falta de ética passa a ser construída em sua elite, então essa sociedade está absolutamente fadada ao fracasso. E é exatamente isso que aconteceu com a Lava Jato. A elite jurídica do país construiu, através da Operação Lava Jato, o seu cadafalso. Porque, na verdade, ela não buscou combater a corrupção que está permeada em todos os setores da sociedade. Por quê? Porque nós somos uma sociedade, lamentavelmente, subdesenvolvida. Por quê? Porque a nossa elite é uma elite perversa. A nossa elite é uma elite que não conseguiu compreender a discussão sobre o significado de ser nação. E por que ela não compreende isso? Porque ela tem um negócio que um grande autor brasileiro disse, chamado síndrome de vira-lata. É exatamente isso que faz com que essa sociedade tenha muita dificuldade para poder compreender qual é o seu papel diante do mundo. É muito curioso ouvir pessoas que são de fora do Brasil falar sobre o Brasil, porque essas pessoas não conseguem compreender por que um país como o nosso, que tem as riquezas naturais que nós temos, que tem a dimensão territorial que nós temos, que tem as condições climáticas que nós temos, que tem a capacidade de produção que nós temos, não consegue sair dessa situação de andar igual caranguejo, para trás ou para lado. Nunca consegue andar por muito tempo para frente. E por que não anda para frente? Porque essa elite, ela estabelece uma relação sabuja com o primeiro mundo. E ela não permite, então, que o país cresça. Veja, que outro país no mundo permitiria que uma operação judicial quebrasse as suas principais empresas e as principais geradoras de emprego? Nenhuma empresa no Brasil teria hoje, ou tem hoje, em seu RH, 200 mil funcionários, 300 mil funcionários, 100 mil funcionários. Quais as únicas empresas que tinham essa quantidade de funcionários? As empresas da construção civil. As grandes empreiteiras, o Odebrecht, OAS, Camargo Correia, todas as grandes empresas que tinham uma grande gama de obras espalhadas pelo Brasil, tanto obras públicas como obras particulares. Foi justamente isso que nós, em 2014, tínhamos provavelmente como um dos maiores orgulhos e um dos maiores produtores de riqueza para o país. E onde a Operação Lava Jato foi bater? Exatamente aí. E como que ela bateu nisso? Por causa dessa concepção mesquinha da elite brasileira, onde ela não conseguia ver o Brasil ter a oportunidade para os mais pobres de oferecer também as condições que os mais abastados tinham. Vejam só, no ano de 2014, o Brasil precisava, em média, de 50 mil, não é qualquer coisa, 50 mil universitários fazendo engenharia por ano. Nós precisávamos formar 50 mil engenheiros ano, essa era a demanda.
que a construção civil brasileira pedia. E por que ela pedia isso? Porque a nossa construção civil estava expandindo para a África, estava expandindo para a Ásia, estava expandindo para a América Latina e principalmente expandia muito para dentro do país. E qual que era um dos maiores setores onde mais se expandia a nossa economia da construção civil? No petróleo, gás e petróleo. E onde que a Operação Lava Jato destrói? Exatamente esse setor. Por que ela destrói esse setor? Porque essa lógica do sabujo, porque essa lógica do vira-lata, porque essa lógica perversa da elite brasileira acreditou que isso seria um combate à corrupção. Não haveria nenhum problema em fazer com que quem fez a corrupção pudesse pagar. Eu gosto muito de usar o exemplo da Volkswagen alemã. A Volkswagen foi multada em mais de 5 bilhões de euros em razão de um escândalo que ela fez em vários países do mundo por causa do catalisador dos carros. O que o governo alemão fez? Afastou os diretores da empresa que haviam feito o escândalo, que haviam feito a corrupção e injetou dinheiro para poder pagar a multa que ela devia em vários países do mundo. O que aconteceu com a Volkswagen no mundo? Ela ficou absolutamente fora da questão do desemprego. Por quê? Porque o governo alemão compreendeu que preservar a empresa era mais importante do que fazer essa falácia de destruir a empresa em nome do combate à corrupção. É exatamente isso que a Lava Jato não fez. A Lava Jato destruiu absolutamente o emprego do povo brasileiro. Não é à toa que a partir de 2014 começa a se descontrolar completamente a capacidade de empregabilidade do país, porque começou a ser ruída uma condição absolutamente necessária para você poder oferecer trabalho para uma pessoa, serve para uma empresa, ela ter idoneidade e ter ética. Foi justamente isso que a Lava Jato ruiu nas nossas empresas. Então, as consequências nós estamos sentindo agora. Bem, diante desse quadro, diante dessa situação, diante desse descalabro, se descobre como a Operação Lava Jato construía a sua lógica. Pode ver, Aécio Neves nunca foi mexido pela Lava Jato. Pergunte do governo do Estado de São Paulo, ou alguém em sã consciência acredita que no governo do Estado de São Paulo não havia corrupção? Eu gostava de uma frase de um radialista que ele dizia o seguinte: parece que as empreiteiras iam para Brasília, subiam nos elevadores e quando desciam eram corruptas. Quando elas vinham para o mesmo elevador em São Paulo, elas subiam no elevador e quando abria a porta, um bando de anjos recebia esse momento. É exatamente isso que nós estamos querendo demonstrar. A Operação Lava Jato não queria combater a corrupção. A Operação Lava Jato queria apenas e tão somente combater um lado ideológico do espectro político brasileiro. E é exatamente isso que nós precisamos questionar profundamente, porque o que foi cometido contra o país é crime de lesa pátria. Diante disso, eu chego no dia de hoje, porque logo de manhã o UOL, junto com a Folha de São Paulo e junto com o site The Intercept, mostra como eram feitos a avaliação do Ministério Público Federal de Curitiba particularmente, mas também de outros cantos, como por exemplo São Paulo, na avaliação da soltura para que Lula pudesse participar de 3 episódios, de 2 episódios especificamente. Primeiro, na morte de Marisa Letícia. Quando Dona Marisa morreu, houve uma comoção muito grande porque ali havia a perda da companheira histórica de Lula. E essa perda, evidentemente, é uma perda irreparável, pois é a pessoa que o acompanhou desde a década de 70 até o ano passado. E o que levou à morte de Marisa foi justamente uma pressão muito forte exercida por operadores da Lava Jato que não tinham o menor escrúpulo em poder, por exemplo, divulgar áudios que nada tinham a ver com a relação investigada, que eram áudios da relação pessoal e particular de Dona Marisa com seus filhos. Essa covardia que
que o Estado brasileiro, através dos procuradores e de Sérgio Moro, fez com Dona Marisa, foi uma pressão insuportável para uma pessoa que era do meio do povo. E justamente fez com que ela sucumbisse e não suportasse a dor de ver tanta injustiça sendo cometida. Pois bem, depois, Lula já preso, veio a falecer o Vavá. Eu, pessoalmente, tenho contato, sou muito amigo do Edson Inácio. O Edson Inácio é um companheiro que é o filho do Vavá e é uma pessoa muito próxima, muito minha amiga. E através do Edson Inácio eu sempre tive o acompanhamento do que acontecia dentro dessa relação e acompanhamento da doença do Vavá e, enfim, torcia junto com o Edson, já que no mesmo tempo também o meu pai tinha um problema também de câncer. Diante disso, quando o Vavá veio a falecer, a grande questão que se propunha era como fazer para que Lula pudesse vir para cá. O que não se sabia e o que se tinha muitas certezas é de que essa era uma questão que não tinha nenhuma relação com a política. Ela era uma relação absolutamente feita pela ação mais natural, ou seja, uma pessoa tem o direito absoluto de poder ver o seu ente querido, de poder se despedir do seu ente querido. Qualquer preso, qualquer pessoa, o código prisional, o código penal, ele dá essa garantia a essas pessoas. E é exatamente isso que Lula não teve. Lula não teve essa oportunidade de se despedir do seu irmão mais velho, o irmão que era muito querido por Lula, por ser o mais velho, por ser uma pessoa que ajudou a sustentar a sua família, uma pessoa que tinha uma relação de muita proximidade, de muito aconselhamento e que, em razão da doença, não conseguiu estar próximo de Lula em sua prisão. Hoje nós vemos como que esse pessoal destratava essa relação. Os procuradores da Lava Jato utilizavam da dor de Lula para poder fazer chacota dessa dor, de poder punir Lula para que ele não pudesse ver o seu irmão morto. Essa é uma ação que ela é doentia, porque não tem nada de direito nisso, não tem nada de preocupação. Usa-se do ódio comum dos coxinhas idiotizados para poder fazer autoridade. Não é possível tolerar uma posição como essa. E é exatamente essa a parte mais nefasta, mais mesquinha, mais doente e mais nojenta da Lava Jato. Pois bem, com essa situação, nós chegamos, lamentavelmente, na morte do neto Arthur, do pequeno Arthur. E, por mais surreal que possa parecer, ainda havia procuradores que resistiram a fazer com que Lula fosse solto. O bom senso, a lógica imediata da dor de um avô, ela foi levada em conta pela pressão natural que uma situação dessa produz, mas não por boa vontade. Os procuradores da Lava Jato são canalhas. Não há outra medida, não há outra forma, não há outra condição de pensar, de falar e de avaliar o que esse pessoal fez. Canalhas, canalhas, canalhas. Exatamente isso o que eles produziram quando eles fazem chacota da dor do Lula com relação à morte de um neto, da dor do Lula com relação à morte do irmão, da dor do Lula com relação à morte de sua companheira. Não é possível que não haja sensibilidade para um tema como esse. Não é possível que não haja uma condescendência diante de uma situação como essa. E é exatamente isso que nós estamos trazendo no dia de hoje para poder fazer essa ponderação. Qual é o poder que o Estado pode ter diante de um cidadão? Qual é o poder que o Estado pode utilizar diante da dor de uma pessoa? O Estado, ou as pessoas que representam o Estado, têm o direito de utilizar desse tipo de ferramenta vil, mesquinha, nojenta, para poder fazer punição? Não tem.
não existe promotor, juiz, não existe delegado, não existe absolutamente nenhuma autoridade que possa fazer chacota da dor de quem quer que seja. O poder do Estado não pode chegar nesse ponto porque ele, ao se aproximar disso, já está errado. E é exatamente isso que fizeram com Lula. Logo, nenhum desses procuradores tem condição, mínima que seja, menor que seja, de fazer, não é sequer julgamento, é de se aproximar desse caso, porque para que haja um julgamento justo, é necessário que tenha isenção do homem de Estado. É necessário que esse homem de Estado não tenha lado, que essa mulher representante do Estado não tenha ódio daquele com quem ela vai lidar. Porque é essa capacidade de fazer justiça que estabelece relação com aquilo que está nos fatos e não na concepção pessoal. É exatamente isso que a Lava Jato não tem. É exatamente essa concepção não tem. E por que ela não tem? Não é apenas porque ela odeia Lula, é porque ela ama Aécio. É porque ela defende e não acusa José Serra. É porque ela estabelece uma relação de compadrio com o governo do estado de São Paulo. É porque ela não cria condição para poder ser pego nenhum manda-chuva de fato que também estabeleceu relação com a corrupção. Ela tem apenas uma visão, Partido dos Trabalhadores. É uma visão ideológica, é uma visão enviesada, é uma visão que tem lado e não é dos trabalhadores. Exatamente essas são as condições que nos levam então a trabalhar e a perceber que a Operação Lava Jato foi uma operação de uma fraude e de um golpe, que elevou um juiz a ministro de Estado e um presidente absolutamente incapaz de poder governar um país como é Bolsonaro. E por que os procuradores da República votaram em Bolsonaro e apoiaram Bolsonaro? Eu não tenho a menor dúvida para dizer para vocês hoje o porquê. Porque eles são iguais. Só por isso. Não há nenhuma outra lógica que não seja essa. O ódio que Bolsonaro expõe é o mesmo ódio, vem da mesma fonte, a mesma lógica nefasta das pessoas que não têm pudor, que não têm empatia, que não têm relação com o que é do direito. E é por isso que eu creio hoje que nós estamos fazendo então esse diálogo. É isso, né? Acho que essas são as condições que a gente tem nesse momento. E um terceiro fato são as questões das queimadas. Veja, essa questão das queimadas, ela tem dois componentes que são absolutamente semelhantes. O primeiro deles é o se sentir autorizado para cometer uma irregularidade. Quando o moleque entra no mercado e ele coloca um chocolate no bolso e ele come aquele chocolate sem pagar, esse moleque sabe que o que ele está fazendo é um roubo. Tem clareza disso. Ele sabe que o que ele está fazendo é um furto. Ele sabe o que ele está fazendo ali. De maior ou menor potencial ofensivo, a pessoa que comete o crime sabe o que está cometendo. Agora, se esse mesmo moleque tiver como segurança dele o cara que manda no mercado, então ele não sente que isso seja um crime. Vejam só que curioso. Os apoiadores de Bolsonaro no norte do país, eles têm certeza de que o pai, Bolsonaro, protege os crimes que eles venham a cometer. E é por isso que eles marcaram o Dia do Fogo, para poder dizer do apoio que eles têm ao governo. Eles queimam as nossas florestas para que faça com que isso seja uma relação absolutamente proposital. Não há nenhuma vergonha na cara. A pressão internacional certamente obriga Bolsonaro a fazer um novo discurso com relação ao meio ambiente, mas não fará uma nova prática. Assim como não fará uma nova prática do seu governo ultra neoliberal, que não tem consequência nenhuma para o patrimônio brasileiro. É exatamente isso que faz com que a gente perceba que esse governo, ele é um governo mais do que entreguista. Ele é um governo submisso, é um governo que se ajoelha diante do imperialista e diante de nada mais, nada menos que Donald Trump,
que dispensa apresentação naquilo que ele pensa daqueles que não são cidadãos norte-americanos. Ou alguém não consegue enxergar que Trump odeia tudo aquilo que não seja americano? Alguém tem dúvida? É exatamente isso que ele faz. Mas como todo patrão mau e cruel, quando tem um sabujo que puxa seu saco, então ele fala, bom, pelo menos esse eu posso pisar em seu pescoço e ele não vai reclamar e ao se levantar ainda vai me agradecer. É exatamente isso o que faz Bolsonaro com Donald Trump. É um sabujo que admira o seu carrasco, mais nada do que isso. E é por isso que nós precisamos reconstruir a relação com o povo brasileiro. Não é fácil lidar com pessoas que agem como baratas, que fazem protesto pelo direito de tomar chinelada, é algo realmente muito difícil de lidar. É muito impressionante a gente ver tão obviamente a destruição que Bolsonaro está produzindo no nosso país e ter pessoas que apoiam essa destruição dizendo que amam o Brasil. Como faz para poder promover um diálogo com pessoas que estabelecem essa relação? Então, essa é uma tarefa que não é fácil. Por outro lado, diminui, cada dia que passa, o apoio a essa relação promíscua que a Lava Jato produziu com o país e que originou um governo como esse. Esse apoio, evidentemente, vai chegar num pedaço que ele não diminui mais do que isso. Eu calculo que 15% a 20% da população brasileira é essa coisa escrota que a gente está vendo aí, que apoia indistintamente qualquer ação de Bolsonaro. Apoia uma ministra como Damares dizer que o problema de estupros que acontece na Ilha do Marajó é porque as crianças não usam calcinha. E as pessoas não reagem. É olhar para um ministro como o Ricardo Salles e estabelecer relação de culpa com justamente as pessoas que são vítimas lá na Amazônia. É criar uma condição de um governo que retira direito dos trabalhadores, dizendo que isso vai gerar renda. Como? Então, nós temos uma situação que ela é estúpida. Não tem outra palavra para dizer. Estúpida. E isso nós precisamos corrigir com o tempo e, lamentavelmente, parece que com muito sofrimento. Vamos ver. Para finalizar, na semana passada, a CNBB fez um documento e disse aos cristãos que estão comprometidos com essa causa: erguei a vossa voz. Eu erguerei a minha voz. Fiquem